E aí, o que que É, tu tem para nos falar sobre Papa Francisco, a perda do Papa Francisco, o legado, o que que ele representou para a Igreja Católica e a tua expectativa daqui para frente? olha, na Igreja Católica, eu acho que quem, porventura, e há milhões que não gostavam do Papa Francisco, são os que gostavam de pedofilia, de bundinha de criança, ou os que odiavam gays, LGBTQIA+, ou qualquer outro ser diferenciado, são aqueles homofóbicos, que está cheio de homofóbicos na Igreja Católica, são os seres desumanos da Igreja Católica, que também tem muita gente na mesma condição dessa que eu descrevi no meio evangélico, dentro do ambiente católico. Isso não é prerrogativa evangélica. Antes de ter sido uma prerrogativa evangélica, já era uma prerrogativa católica, que é muito mais antiga do que o protestantismo, e no protestantismo, os evangélicos são um fenômeno de cento e poucos anos para cá. Nos Estados Unidos, migraram da Inglaterra para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para a América Latina, e fizeram esse mal horroroso no ocidente da Terra, como hoje se configura. A Igreja Católica tem uma história de perversidade desde que ela se transformou na matriz desse ente estranho, dessa hidra chamada de cristianismo, que tem 1.700 anos de idade. A Igreja Católica não tem absolutamente nada a ver com o DNA de Jesus, com o gene do Evangelho, assim como os protestantes também não têm. Eu costumo dizer que os protestantes são apenas um catolicismo que fez dieta, porque eles tiraram os ídolos de barro, de gesso do templo, Perfeito. tiraram algumas coisas assim, fizeram uma dieta em relação ao como era o cristianismo católico. Agora, mudaram o nome dos seus sacerdotes para pastores, mas o sacerdote protestante, o pastor protestante, continuou a ser uma figura autoritativa, representante de Deus, tanto é que no protestantismo é o pastor só que batiza, é o pastor que dá a comunhão, a Eucaristia, a ceia, é o pastor que faz o casamento, é tudo igual, com exceção dessa dieta e dessa mudança de nomenclaturas e dessa mudança semântica. Isso no tempo do protestantismo. Hoje em dia, quando você olha para dentro do que se chama de evangélico, dentro desse espectro, desse guarda-chuva, onde tem algumas variações, mas o bolsonarismo conseguiu criar praticamente uma unidade no meio daqueles que eram e são completamente desunidos, doutrinariamente falando, mas se tornaram unos. Em 95% dos casos, se tornaram unidos em torno do bolsonarismo. E essa união em torno do bolsonarismo gerou uma corrupção de práticas de todos os lados, de modo que você chega hoje nas antigas igrejas consideradas históricas do protestantismo e você encontra praticamente as mesmas asseverações que você encontra no pentecostalismo, no neopentecostalismo e nas igrejas pentecostais e neopentecostais avulsas, com uma ênfase em teologia do domínio. Todos eles querem uma teocracia, todos eles querem um presidente da República que sirva aos interesses deles prioritariamente. Todos eles gostariam que o Supremo Tribunal Federal fosse todo constituído de pessoas que obedecessem aos interesses como despachantes do Tribunal Federal, atendendo às coisas e às causas pequenas e medíocres da religião, e tão somente da religião e dos seus costumes.
como a gente já está vendo acontecer explicitamente nos Estados Unidos. O Trump tem uma profetisa que vive o dia inteiro lá dentro do Salão Oval, junto com ele, dizendo para ele o que ele deve fazer. O Senhor me falou para você fazer isso, aquilo e aquilo outro. E interessante é que há 2 anos o Trump se tornou judeu, não sei se você sabia. Não, não sabia. Ele se converteu ao judaísmo. Então, mas como o evangélico americano adora judeu, eles cultuam judeu, deve ser um pinto circuncidado, só pode ser, que eles adoram. Adoram, adoram, adoram. Enquanto são odiados lá em Israel. Só quem ama cristão em Israel é o pessoal do parlamento, que recebe armas, dinheiro e manutenção aos bilhões para fazer os massacres que eles fazem e tudo mais que eles realizaram. Mas a população, e especialmente os sionistas radicais, odeiam cristãos. E se você quiser ser bem tratado lá, chegue como turista, com dia para entrar e com dia para sair. Porque eu tenho amigos que resolveram morar lá e entraram numa que seriam bem tratados e acabaram alguns expulsos sem nunca mais poderem botar o pé lá porque são odiados. Tente falar de Jesus para algum judeu sem que ele seja um guia que é pago para suportar cristão chato fazendo perguntas sobre Jesus e depois é super bem remunerado, enquanto ele catequiza cada pessoa que vai, mostrando que aquela ali é a terra santa, a terra de Deus, a terra de Jesus, a terra disso tudo, menos de palestino e menos de qualquer cristão que queira morar lá e viver lá, porque na mesma hora ele recebe o retorno da hostilidade. Se você indo para lá e estabelecendo-se lá e morando lá, logo, logo perceberá o ódio que lhe é consagrado, que lhe é devotado. Mas o Trump se tornou judeu há 2 anos. E ontem, na Casa Branca, eles celebraram que agora os Estados Unidos têm o primeiro presidente judeu da história. Aí Nossa todo mundo Senhora. aplaudindo lá, aquele monte de white powers aplaudindo. Olha, o nosso bibelozinho, judeu de estimação, é uma adoração por judeu extraordinária que existe lá. E um ódio a qualquer um que daquela região do Oriente Médio não seja judeu. É Sim, objeto do antagonismo e do repúdio. Não precisa ser palestino, não. É de qualquer outro grupo, exceto se chegar com muita grana. sim, sim. Grana compra aceitação em todo lugar nos Estados Unidos. Agora, se você for um duro, chegando lá, querendo trabalhar, servir, se esforçar, ganhar a vida, você vai ser tratado com racismo, com discriminação, que está cada vez pior. No tempo que eu morava lá, como eu falava inglês fluentemente, era considerado culto, fazia palestra nas universidades, era amigo dos grandes pensadores cristãos do país, eu Em que era parte tu morava tratado. lá? Que parte tu Eu morava morei lá? na Califórnia, morei na Flórida, mas eu viajava pelo país inteiro, tanto quanto pela Europa, pelo Oriente Médio, pela América Latina. Eu fiquei 30 e tantos anos viajando pelo mundo todo, pregando o Evangelho e respeitado pelas maiores figuras do evangelicalismo americano, como Billy Graham, Leighton Ford, as figuras sérias. Na Inglaterra, o capelão da rainha, John Stott, foi um grande amigo meu, amigo, 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 amigo. Isso não é apenas uma expressão de trato superficial. Nós tínhamos um vínculo de respeito visceral até que ele partiu para a eternidade e muitos outros. Eu
Nunca senti isso na minha pele por causa do que eu carregava, do que eu trazia, do que eu representava. Mas eu via. E hoje isso se tornou 100 vezes pior. Só que eles vão pagar um preço horroroso. As obras lá já estão começando a parar. Os Estados Unidos são uma potência militar, mas Uhum. eles, tecnologicamente falando, já estão a caminho de correr atrás da China para sempre. Sim, Porque a China não só não precisa dos Estados Unidos, ela tem muitos Estados Unidos dentro dela própria, como sim, mercado para consumo, como tem a Índia ali do lado como mercado para consumo, como tem a Europa, que agora foi repudiada pelo Trump, como mercado para consumo, como também tem recursos naturais e uma grandeza geográfica extraordinária, riquezas de todos os tipos que os fazem não precisar dos Estados Unidos da América, que conseguiram, pela via do Trump, se inimizar com o maior parceiro que eles já tiveram na vida, que era o Canadá. Você pode imaginar um negócio desse, cara? É muita doideira, isso sem um cálculo matemático, econômico ou de qualquer natureza, é tudo veneta. É um país governado pela veneta, pela loucura, pelo tarô das apostas de matinais que o Trump faz. Quem é que eu vou molestar? Ele é um buller, é um praticante de bullying universal. É aquele cara que, no meu tempo, lutando jiu-jitsu desde garoto, ele ia entrar no cacete no meio das minhas turmas. Nas minhas turmas, um Trump não se criava a laranja do jeito que ele ia apanhar o dia inteiro nos colégios que eu frequentei, com os grupos que eu andava, com todo mundo, não se criaria. Mas lá, com esse poder na mão e um dinheirinho que não é muito, porque dentre os chamados bilionários, ele é um dos bilionários mais pobres da América. Quase todo outro bilionário americano tem mais dinheiro do que ele, sem falar a quantidade de vezes que ele já faliu. Ele é especialista em falir. E todas as vezes que ele se recuperou foi com injeção de dinheiro do Estado e manipulação política de todos os lados. Só que agora não vai dar certo. Esse negócio já deu errado no terceiro mês. Não é preciso esperar até o final do ano. No final do ano, ele já vai estar de joelho implorando mudanças, propondo, com aquela arrogância dele toda, novas tarifas. Agora ele já está falando em zerar as tarifas da China. Por que será? A China não fez nada. E ele já está querendo zerar as tarifas, ele já viu que deu um tiro no pé, no arregou. joelho. Ela está regando. Ele está pior do que o Bolsonaro no hospital, na UTI. E Que já coisa de sentiu louco. isso. Que É coisa de trágico, louco. cara. A gente É. tá. Eu fico daqui olhando para o mundo, dizendo, meu Jesus, mas muito obrigado por estar vivo hoje, porque eu não tenho medo de falar a verdade e tem muita gente ainda no mundo que quer ouvir a verdade que eu tenho para dizer.